Olá pessoal, eu sou o professor Anderson Quiles e essa é uma videoaula sobre inequações do segundo grau. Inicialmente vamos retomar o estudo da função quadrática, porque isso é necessário para a gente resolver uma inequação do segundo grau. Então, uma ótima videoaula. Vamos lá então, vamos começar aqui o estudo das inequações do segundo grau. As inequações do segundo grau, com uma variável, ela pode ser escrita das seguintes formas. Para A pertencente aos reais, 100 e o zero, B e C reais também. Então toda inequação com essa cara aqui, digamos assim, é uma inequação do segundo grau. Ax quadrado mais bx mais c maior, menor, maior, igual ou menor igual que zero, tá? Perceba que nós temos aqui então um polinômio de grau 2, né? Aqui do lado da inequação, que está maior, menor, maior, igual que zero. Então a gente pode fazer uma associação direta aqui à função quadrática. E conseguimos resolver isso daqui estudando o sinal dessa função quadrática, tá? Então a gente estuda o sinal, por exemplo, eu quero que tudo isso aqui seja maior que zero. Então eu estudo o sinal da função quadrática e verifico ali os valores de x da função que são maiores que zero. Então vai ser essa a estratégia que a gente vai utilizar para resolver uma inequação do segundo grau. Olha ali um exemplo numérico, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 é maior ou igual a zero. Então o que a gente vai fazer aqui? Associar isso aqui a uma função quadrática, estudar o sinal dela e depois verificar onde ela é positiva ou onde ela zera. Então, antes de resolver isso aqui, vamos rapidamente lembrar ali, né, como que a gente faz um estudo do sinal da função quadrática, tá? Então vamos lembrar lá, estudo do sinal da função quadrática. Então uma função quadrática é uma função do tipo ax quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Como que é o gráfico de uma função quadrática mesmo? O gráfico é uma parábola, uma curva chamada parábola. Pode estar com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Você lembra quem que determina isso? Quem determina isso é o coeficiente x quadrado aqui, denotado por a. Então se a positivo com cavidade voltada para cima, a negativo com cavidade voltada para baixo. Bom, nos interessa aqui fazer o estudo do sinal da função quadrática. Então o que é estudar o sinal de uma função? É você indicar onde ela é positiva, negativa, onde ela zera. Como que eu vou verificar isso? Você pode verificar isso prestando atenção no comportamento gráfico dela com relação ao eixo x, né? Tudo que está acima do eixo x é positivo, né? São imagens positivas. O que está abaixo são imagens negativas. Vamos ilustrar isso aqui para entender um pouco melhor. Então, se A é positivo, então o gráfico aqui da função quadrática é uma parábola com cavidade voltada para cima. Agora, o que vai acontecer com relação ao eixo x, então? Quando a função ela tem duas raízes reais diferentes, então vai interceptar o eixo x em dois pontos, né? Como que a gente pode verificar isso? A gente tenta deduzir, né, as raízes por soma e produto. Tá? Se você não domina bem soma e produto, você faz a fórmula resolutiva, que a gente conhece como fórmula de Bhaskara. Você calcula o delta lá. Se o delta é positivo, implica que nós teremos duas raízes reais distintas, né? Ou seja, vai cortar o eixo x aqui em dois pontos. Como A é positivo, com cavidade voltada para cima, nós teremos esse comportamento gráfico. Agora, olha aqui. Tudo que está acima do eixo x são imagens positivas, o que está abaixo são imagens negativas. Então, o que acontece nessa situação aqui? Ó? Olha lá. Do x' para trás ficariam, né, imagens acima do eixo x, ou seja, positivas. Entre x' e x2', as imagens estão abaixo do eixo x, portanto negativas. E do x2' para frente, as imagens seriam positivas. Agora, ainda com a concavidade voltada para cima, nós temos mais duas possibilidades, duas situações, né? Pode acontecer das duas raízes reais serem iguais. Você não domina muito bem soma e produto, você pode verificar isso calculando o delta. Quando o delta é zero, as duas raízes reais são iguais. O que significa isso? Que o gráfico vai tocar o eixo x num ponto só. Como a concavidade está voltada para cima, né, o que vai acontecer então com relação às imagens? Elas sempre ficarão acima do eixo x ou aqui, exatamente aqui, que elas ficariam sobre o eixo x. Então a função sempre, né, vai gerar valores positivos, com exceção aqui desse ponto, né, que seria o zero da função. E pode acontecer também da função não ter raiz real. Ela não tem raiz real. Se eu verificar isso pelo delta, significa que o delta é negativo. Então ela não toca o eixo x. Então o comportamento gráfico, quando a concavidade está voltada para cima, o A é positivo, seria esse. Ou seja, a função sempre geraria imagens positivas. Ela nunca seria negativa nesse caso. Tá? Agora, pode acontecer do A ser negativo, né? Se o A é negativo, o que significa? Né? O que implica no gráfico aqui na função quadrática? A concavidade está voltada para baixo.
Agora vamos analisar as possibilidades com relação ao eixo X. Quando as duas raízes reais elas são diferentes, né? Posso verificar isso olhando para o delta, ou seja, delta positivo, com cavidade voltada para baixo. Então o gráfico com relação ao eixo X teria esse comportamento aqui, ó. Tudo que está acima do eixo X é positivo, o que está abaixo é negativo. Ou seja, as imagens aqui seriam negativas do x' para trás, positivas entre x' e x2' e negativas do x2' para frente. Agora, quando as duas raízes reais são iguais, né, delta seria igual a zero, com cavidade voltada para baixo, teria esse comportamento gráfico. Então todo gráfico ficaria abaixo do eixo X, com exceção a esse ponto, né, que é onde zeraria. Então as imagens são negativas, com exceção desse ponto que zera, tanto para valores inferiores quanto valores superiores ali das raízes que são iguais. Agora, pode acontecer de não ter raiz real, ou seja, não toca o eixo X, né? Isso quando o delta é negativo, pela fórmula. Então, não tocar o eixo X, com cavidade voltada para baixo, o gráfico teria esse comportamento aqui, portanto, as imagens seriam sempre negativas. Então, esses aqui são os conceitos de estudo do sinal da função quadrática. A gente precisa ter uma ideia disso daqui para conseguir resolver uma inequação do segundo grau. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 é maior ou igual que zero. Então, o que a gente faz? Associa isso daqui a uma função quadrática. E agora, vamos lá. Como seria o gráfico disso? É uma curva chamada parábola, né? Perceba que, nesse caso, o A ele é positivo, então a parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Vamos verificar se intercepta ou não o eixo X. Então, para isso, a gente vai obter as raízes, né? Claro, vamos fazer soma e produto aqui, né? Só lembrando aqui rapidamente. Então, a soma, a formulinha da soma é menos B sobre A, né, que nesse caso seria igual a 5, e produto C sobre A, que nesse caso é igual a 6. Então, quais são os números que eu somo das 5 multiplico das 6? 2 e 3, não é verdade? Então, aqui nós temos duas raízes reais diferentes. Significa que com relação ao eixo X, vai interceptar o eixo X em dois pontos, no 2 e no 3. Se você não domina muito bem aqui soma e produto, não tem problema. Faça pela fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara. Tá? Aplica lá a fórmula de Bhaskara, você vai deduzir que as raízes são 2 e 3. Vamos lá. Intercepta o eixo X no 2 e no 3, com cavidade voltada para cima. Então, comportamento gráfico, né? Seria esse aqui com relação ao eixo X. Ó. Agora, tudo que está acima do eixo X são imagens positivas, abaixo negativas, ou seja, do 2 para trás as imagens são positivas, entre 2 e 3 as imagens são negativas, do 3 para frente, positivas. Tá? Acabamos de estudar o sinal aqui, ó, dessa parte da inequação, nós associamos a uma função quadrática. Agora a gente volta ali para o enunciado e lê como um todo. Ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos olhar aqui para o nosso estudo do sinal. Maior ou igual a zero significa que é onde é positivo ou onde zera. Perceba que é positivo do 2 para trás e do 3 para frente, e zero exatamente no 2 e no 3. Ou seja, as soluções aqui para a nossa equação são números reais inferiores a 2 e podendo ser igual a 2 e maiores que 3, podendo ser igual a 3. Ou seja, o conjunto de solução é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2 ou maior ou igual que 3. Então, para resolver uma inequação do segundo grau, o que a gente faz? A gente associa uma função, né, do segundo grau e estuda o sinal dessa função. Beleza? Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva para que eu possa continuar te ajudando. Se gostou, dá lá o seu like. Qualquer sugestão também é muito bem-vinda. E até a próxima videoaula.